Meus amigos, muito bom dia a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que está aqui para debater comigo sobre um tema que realmente tem convulsionado muito as redes sociais do Flamengo e indiretamente as nossas também, na medida em que nós estamos sempre debatendo sobre a contratação do Oscar, sob a perspectiva de melhorar o nosso meio-campo ou então fortalecê-lo, na medida em que o De Arrascaeta e o Everton Ribeiro, até hoje, depois de alguns anos, ainda não têm substitutos. Mesmo com uma performance significativa do Vitor Hugo, mesmo com uma performance significativa do Cebolinha, do Marinho e do Vidal, que compuseram o time que enfrentou o Atlético de Goiânia no último sábado, realmente o torcedor rubro-negro se ressente de um jogador que seja mais talentoso, um jogador que seja mais criativo, um jogador realmente que também seja renomado, um jogador que imponha respeito para que seja o reserva ou então até o titular, dependendo da conjuntura do time que o Flamengo vai pôr em campo. E aí temos debatido sobre vários nomes e o Oscar, nessas últimas 3 semanas, inclusive até depois que o Marcos Braz confirmou as especulações que as mídias realizavam em torno desse nome, depois que ele confirmou que realmente havia sondado os agentes do Oscar, me parece ser mais uma vez o Bertolucci. Realmente o Flamengo tem uma relação muito estreita com esse empresário, vocês sabem disso, para tentar viabilizar o empréstimo do jogador, que até o final do ano custaria em torno de 1,5 milhão, 1,6 milhões. Tem muita controvérsia, vocês sabem disso, inclusive vocês conhecem também todo o meu ceticismo com relação a acreditar em grande parte das notícias que os representantes das diferentes classificações de mídias costumam nos informar. Então eu tenho determinada resistência, mas me parece que realmente o nome do Oscar vem ganhando mais musculatura, vem ganhando, eu diria, mais sinais de consistência, então nós queremos aqui debater sobre ele. Bom, no início, meus amigos, eu havia dito que o Oscar, e ainda mantenho isso, que o Oscar tinha ido lá para a China em 2017. Nós sabemos como é o campeonato chinês. É um campeonato que, de fato, não tem a mesma intensidade, a mesma qualidade de outros campeonatos. Ele havia feito uma excelente participação no Chelsea na temporada anterior àquela que ele acabou destinando-se à China. Foi um movimento, meus amigos, incomum de alguém que, para mim, abriu mão de jogar futebol e foi para a China para poder ganhar dinheiro. Alguém que abandonou as perspectivas de ser convocado novamente para a seleção brasileira, porque agora ele tem 30 anos, quando ele migrou para lá, ele tinha 25 anos. E o Oscar, como eu havia dito, tinha muito mercado na Europa, principalmente em função da temporada que ele havia feito, acho que de 2016, 2017, lá no Chelsea. Então, ele abre mão de jogar futebol, abre mão de ser convocado novamente para a seleção brasileira. Vocês sabem que ele disputou aquela Copa do Mundo, ele estava ali naquele malfadado resultado de 7-1. Vocês sabem que ele pertencia àquela seleção brasileira que nos proporcionou aquela vergonha toda na Copa de 2014 dentro de casa. E ele abandona tudo isso e vai jogar na China, num futebol que não tem intensidade, num futebol que não tem muita qualidade. E eu imagino que a habilidade dele, eu imagino que, como tem 30 anos, ele realmente possa recobrar toda essa intensidade, possa recobrar esse ritmo de jogo, possa recobrar os movimentos que, obviamente, lhe catapultaram uma condição de grande jogador. Inclusive até porque vocês vão ver que nessa reportagem ela versa também sobre o desejo do Oscar de voltar para o futebol europeu. Esse daí é o desejo dele, ou seja, acho que ele já conseguiu o intento dele de ganhar dinheiro. Realmente o salário dele está em torno de 10 milhões, dizem também
os apuradores. 10 milhões de reais é muito dinheiro. Acho que ele, muito mais do que já garantiu o sustento em altíssimo nível para as 5 gerações que ele vai ter pela frente, mas da família dele. Mas eu quero aqui dizer a vocês que me parece que ele quer voltar agora para o futebol europeu. É jovem ainda, acredito que tenha condições. Mas no que era concernente ao Flamengo, o cálculo que eu havia feito foi o seguinte: por exemplo, hoje, dia 1 de agosto, eu não sei, disseram também que ele só jogou 3 jogos esse ano, no ano de 2022, ele viria para cá e o produto disso é que teria que se readaptar, teria que se entrosar com os nossos jogadores, teria que recobrar essa intensidade toda, teria que claramente trabalhar o aspecto físico também, que deve estar precário, suponho. Ele está até aqui no Rio de Janeiro, deve estar precário. E aí eu fiz a seguinte conta: como a temporada vai acabar no final de outubro aqui, porque tem Copa do Mundo, eu falei, caramba, se ele vier no início de agosto, ele vai demorar um mês para ele poder, acredito eu, estar num percentual da sua capacidade que seja suficiente para poder destoar, talvez 80%, trata-se realmente de um grande jogador. E o Flamengo, meus amigos, vai contar com ele um mês e meio, porque a temporada vai acabar no final de outubro. E isso gerou muita controvérsia, muita gente dizendo que valia a pena pagar 1,5 milhão, 1,6 milhão para o Oscar, mesmo até o final do ano, quando a temporada terminasse em outubro. É o seguinte, eu não vou recriminar quem pensa dessa maneira, não vou recriminar. No entanto, eu imaginei que fosse ser um investimento realmente desnecessário. Agora parece a perspectiva do Oscar ficar até maio do ano que vem, ou seja, já melhoraria. Ainda assim a temporada acabaria no ano de 2018 e se ele ficaria até maio do ano que vem, eu acho que ele disputaria o Campeonato Carioca, talvez disputasse um jogo da Copa do Brasil, nem isso, e disputaria também talvez os primeiros jogos do Campeonato Brasileiro e a primeira fase da Libertadores. Será? Acredito eu, 50% da primeira fase da Libertadores, caso realmente o Flamengo venha a se classificar. Sinceramente, eu acho que isso aí não pode nem ser cogitado por nós, que não nos classifiquemos para a Libertadores do ano que vem. Então ele jogaria ali esse final de campeonato, com esse problema de entrosamento, com essa questão física que precisa ser recobrada, jogaria o Campeonato Carioca, ou seja, o Flamengo compraria ali, pagaria o salário do Oscar para jogar o Campeonato Carioca e os primeiros jogos da Libertadores do ano que vem. Fico eu pensando aqui, será que realmente vale a pena? Ou seja, tem uma perspectiva de continuar. Se ele quer ir para o futebol europeu, está dizendo aí que pode não retornar ao futebol chinês, pode ser até que o Flamengo faça uma proposta melhor para ele, caso realmente ele acabe se tornando imprescindível para a nação rubro-negra. Então tá aqui, o Oscar está cada vez mais próximo de assinar o contrato de empréstimo com o Flamengo, meio-campista que já está no Rio, inclusive eu acho que ontem ele posou com a camisa do Flamengo, que alvoroçou a nação, mostrou desejo de vestir o manto e agiu nos bastidores para conseguir uma liberação com Xangai, da China. O aval do time chinês, inclusive, deve ser sacramentado ainda nesta semana e o brasileiro tem grande possibilidade de não retornar ao futebol chinês. E aí eu fico perguntando aqui, meus amigos, o seguinte, fico eu aqui perguntando se essa possibilidade de não retornar ao futebol chinês, de fato, seria também uma oportunidade dele ficar aqui depois de maio, caso a performance dele seja realmente muito boa. Não é? Então está aqui isso porque o Oscar tem um desejo de retornar ao futebol europeu, dessa forma pretende conquistar olhares do velho continente enquanto atua com o manto sagrado. Portanto, o meio-campista enxerga de forma positiva permanecer no Flamengo até mais de 2023. Bom, aí já muda realmente o panorama. Está aqui dizendo o seguinte, vale destacar que o Xangai não irá arcar com os salários do Oscar durante o empréstimo com o Flamengo, ou seja, nem um percentual. Por esse motivo, os dirigentes rubro-negros entram em contato com o meio-campista para uma redução salarial com o intuito de sacramentar o retorno do atleta ao futebol. Ou seja, ele vai perder dinheiro, porque o Flamengo não pode pagar 10 milhões. Dizem que o Flamengo vai pagar 1,5 milhão, ele vai perder 8,5 milhões por mês para poder jogar aqui. Acredito até que não seja nada para ele, em função de tudo aquilo que ele
já ganhou no futebol chinês. Então é o seguinte, meus amigos, primeiro ele viria e ficaria até o final do ano, jogaria uma parte só do restante das competições que se seguem, agora tem uma perspectiva dele ficar maio, então ele vai jogar ali o Campeonato Carioca, vai jogar o Carioquinha, talvez jogue ali 2 ou 3 partidas da primeira fase da Libertadores e iria embora. Então, para mim, é um investimento alto que o Flamengo vai fazer. Se o Flamengo vai fazer esse investimento alto é porque identificou fluxo de caixa ali suficiente para poder contratar o jogador, não é? E eu quero aqui dizer para vocês o seguinte, meu amigo rubro-negro, quero aqui te falar que eu vou concordar com esse investimento, porque o Flamengo é muito responsável nas suas contas e a partir dessa responsabilidade eu não tenho nenhuma dúvida, o Oscar, se jogar o que jogou na temporada de 2016, 17 lá no Chelsea, pode ser muito importante para o rubro-negro, muito importante para o time do Flamengo na temporada que termina agora em outubro e no ano que vem. Dê sua opinião aí, companheiro rubro-negro, com todas essas controvérsias. Dê sua opinião aí, companheiro rubro-negro, sobre o aspecto financeiro, se vale a pena ou não trazer o Oscar. Mudou o panorama, era até outubro, agora vai até maio. E se o Flamengo conseguir, se ele estiver muito bem, com o apelo da torcida, talvez o Flamengo consiga até estender até o final do ano de 2022. Então, meus amigos, mais tarde tem uma live que eu estou esperando vocês, às 10h30 da noite, hein? Live Raiz. Saudações rubro-negra. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e de deixar a sua opinião também. A sua opinião é muito importante. Saudações rubro-negras.